Em termos de audiência, o Bikman ele tinha um apelo bem mais forte que o meu programa. Né? A opção era oposta do Bikman, que é um ator, o Bikman, que faz o papel de um professor, aquele cabelo lá de Einstein e tal, né? E uma super produção, programa, aliás, muito, assim, espetacular o programa. E a nossa opção foi outra, é um professor que... Né, que está atuando, vamos dizer assim. Atuando. Inclusive, é interessante isso, porque a ideia era trazer para o professor essa característica de uma coisa assim, mais leve, né? E valorizar a carreira do professor. Tanto é que o nome do programa é O Professor. Quer dizer, valorizar isso. E olha, começando mais um super episódio aqui, dessa vez por sugestão de pessoas que acompanham aqui o canal, porque viram uma série de entrevistas com o pessoal que fez vários programas na TV Cultura, e aí uma pessoa falou assim pra mim, Fernando, eu não sei quem, desculpa, tá, gente, aqui foram muitos comentários, mas falou assim, Fernando, tenta achar o professor Sadal Mori. É com ele que eu falo hoje. E aí, Sadal, tudo bem? Nossa, muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E, que nem eu falei para você, é uma dupla felicidade, né? Não só tá aqui no lugar, né, que é a Lins de Vasconcelos. Eu passei a minha adolescência aqui nessa região. Aqui na região, que legal. E feliz de estar conversando com você. Sempre eu fico muito feliz de ver pessoas novas trazendo coisas novas e coisas interessantes para essa questão do vídeo da comunicação, né, Fernando? Não, que legal, eu que estou feliz bacana, aqui, uma honra bacana. Você ter aceitado o convite e vindo aqui me ajudar a levar o que eu sempre falo, um conteúdo relevante para quem acompanha aqui o canal. Agora, professor, para começar o nosso bate-papo, esse negócio de física, química, matemática, realmente é muito difícil ou eu que era muito lerdo e não conseguia entender as coisas? Eu vou confessar até uma coisa também. Eu já me senti muito lerdo. Eu falava assim, nossa, eu sou muito burro em relação a tudo isso. Mas, no fundo, eu descobri que não é que eu era burro, eu não estudava. Eu simplesmente não estudava. Para mim, eu ia na escola, assistia a aula, embora eu não gostava, matava a aula. Eu estudei no Colégio de São Bento, deixa eu até falar uma coisa aqui interessante. Colégio São Bento de São Paulo, colégio católico, né? E tinha uma aula de geometria que eu não gostava muito, e ela ficava após o intervalo. E aí eu descobri que tinha uma missa que acontecia no intervalo, e se eu fosse na missa eu conseguia pular essa aula de geometria. E eu matava a aula de geometria lá. Veja. Indo para a missa. Olha só, indo para a missa. Mas é porque, de certo modo, eu não tinha compreensão do que era isso. Então, eu ia na escola porque tinha que ir na escola, tinha que fazer alguma coisa em termos de aprendizagem, fazer a lição de casa e tal, mas eu não conseguia entrar efetivamente no que era aquilo que estava sendo ensinado. E isso é muito interessante, porque à medida em que você olha para a situação e você fala assim, poxa, mas não é tão difícil, e isso é muito bonito, tem uma beleza assim, intrínseca, né, atrás de tudo isso, e que a gente só percebe tendo esse contato. Então, muita gente, aliás, uma das disciplinas que as pessoas mais têm, não gostam, né, física e matemática, mas a física está ganhando. Assim, talvez por essa perspectiva, pela forma como elas enxergam, e é inclusive já até o pontapé inicial para falar acerca do porquê que a gente foi fazer o programa do jeito que a gente fez. Agora, bom, obviamente você estava ali na frente do programa O Professor, Sim. Passou na TV Cultura, era um programa que ele se passava na sua casa, que não era sua casa, era um cenário, obviamente, né? E tinha participação ali dos jovens que interagiam com você, entre eles o Jaime, a Cíntia Raquel, o Caio Blá e a Vanessa Labonia e tal. E eles tinham uma interação com você e você, de uma certa maneira, mostrou que as matérias física, química, matemática podem ser muito legais de aprender. Sim. Isso significa que escola é chata? Ixi, essa pergunta foi difícil. Eu falei pra você não fazer pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Que são coisas
são situações, como eu falei para você, né? Então, por que você vai para a escola? Ah, a gente vai para a escola porque precisa de um... Assim, vamos pensar num futuro melhor, alguma coisa assim. Hoje em dia até é questionável tudo isso, mas a gente faz muitas coisas sem entender direito exatamente por que faz. Nessa situação do programa foi muito interessante porque... a concepção dele, né? Então mostrar que um professor tinha uma vida comum, normal, né? Porque uma pergunta, não sei se você já deve ter tido contato com muito professor, e quando você encontrava no meu tempo aluno, sei lá, numa pizzaria, jogando boliche, né? Eles falam, nossa, professor, você também faz isso, né? Lógico, né? Ou aquela outra pergunta clássica, né? Além de dar aula, você trabalha? É bem clássico. Então, existem algumas concepções que as pessoas têm em relação à vida e tudo, e isso é muito ruim. Então, quando foi formatado esse programa, a ideia era mostrar uma pessoa que está lá no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo gosta da questão da aula e tinha um fator, isso daí eu gosto de falar muito, eu trabalho muito com capacitação de professores. E uma das coisas que eu gosto, assim, eu faço questão de falar, é que é muito importante a gente notar que professor e aluno não é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, na tentativa de ter uma aula boa, o professor se coloca como amigo. E não é amigo. O professor é professor. O professor estudou para chegar lá. E então existe uma assimetria dessa situação. Então, na hora que se chama o programa ou professor, e as crianças me chamavam de professor o tempo inteiro, no fundo era dar um posicionamento. Você vê, ao mesmo tempo que não era um cara que ficava mandando o tempo inteiro, ou brigando, ou sempre... enfim, era uma pessoa comum, mas que tinha uma assimetria em relação a poder trazer para eles coisas legais que estavam lá na cozinha, na sala de estar, né? Agora, ô Sadal, como é que... Porque eu perguntei se a escola é chata, né? Mas como é que o professor... ele pode fazer para ele não ser chato, ou para ele não ter uma aula chata. Porque assim, muitas das vezes, eu tava lá na aula e a aula era muito chata, principalmente porque eu não sabia por que eu tava aprendendo aquilo, né? E aí você já não sabe por que você tá aprendendo aquilo, aonde você vai aplicar aquilo, e é chato. E aí tudo fica muito mais difícil de aprender, porque aí você já carrega um preconceito em cima... Entendeu? Então você fala, puta, eu não vou usar isso nunca, não vou prestar atenção, né? Então o que o professor pode fazer para tornar aquilo, ainda mais hoje? Porque hoje você tá concorrendo com o celular, você tá concorrendo com um monte de coisa, que você não faz uma aula assim, vamos lá, gente, aqui, pá, né? Igual você trazia no programa alguns exemplos práticos, né? Então, ó, pega a linha aí, puxa, vamos fazer isso aqui. Ah, agora tem o pêndulo, agora você sabe o que é a onda? Porque a onda são... Não, você não tá vendo, mas aqui tem várias ondas. E isso você começa a mexer com o imaginário, entendeu? Não sei, qual que é a sua visão, assim, para você ter uma aula divertida, legal, atraente, vamos dizer assim. Você tocou num ponto importantíssimo e é interessante, eu não sei se você notou, mas você já deu a resposta. Porque... assim, quando você tem uma afinidade, então, por exemplo, eu tenho afinidade com a física, eu vou lá, estudo, acho o máximo e tal, e aí o que eu vou fazer, se eu gosto dessa matéria e vou explicar para as pessoas, eu explico com aquela minha paixão porque eu gosto. Agora, quando você está trabalhando enquanto professor, a função do professor é justamente instigar o aluno a participar daquele processo. Então, como você falou, eu pedia para o Caio pegar uma coisa, até brincavam comigo, né? Pô, o cara pede um monte de coisa. Porque, no fundo, eu conseguia chamar aquelas crianças a participar de um processo de descoberta. Então, quando você fala chato, é uma coisa muito simples. É porque você não se sente participante daquilo que está acontecendo. Então, se você vai diante de uma aula que...
Por exemplo, eu estou conversando com você. Aí eu começo a falar um monte de coisa de física quântica, que eu acho maravilhoso. Aí daqui a pouco você já vai perder assim, aquela vontade de continuar nosso papo, vai desviando. Agora, à medida em que eu falo com você, eu estou olhando no seu olho, eu estou conversando, estou pedindo para você fazer alguma coisa, a gente está interagindo, é um processo de desenvolvimento em que você está participando, eu estou participando. É muito diferente de eu ir na frente e começar a colocar um monte de coisa. Por isso que aí tem uma confusão danada. Tem gente que gosta de brincar e contar piada. É legal, não é ruim. Não é muito o meu estilo. Mas tem professor que consegue fazer isso. O que ele consegue com isso? Ele chama atenção. Aí a pessoa entra devido à questão do humor. Mas ele vai ter que falar, sei lá, da conservação da energia mecânica. Ele vai ter que falar. E aí ele vai ter que sair da piada. E aí a coisa se perde um pouco. Então, a grande questão é fazer com que as pessoas estejam no processo. Então, é isso que eu chamo de aprendizagem. Então, se você não levar em consideração a aprendizagem, esse processo fica chato. Ou seja, é tornar as pessoas parte de. Não é simplesmente igual como acontece muitas vezes, não vou falar em todos os lugares, porque toda generalização é burra, né? Mas como acontece na maioria dos lugares, você entra na sala de aula, o professor entra, começa a escrever na lousa, copiaram, posso apagar? Aí apaga, vai, copiaram, e aí depois começa a falar lá na frente, e aí você tipo, beleza, entrei na sala de aula, copiei um monte de coisa e acabou. Vira uma coisa só expositiva e não participativa, é isso? Perfeito, porque na verdade a aprendizagem acontece aonde? É no indivíduo. A gente está passando um momento, essa sociedade que a gente está passando, né, nesse momento, ela tem uma questão, uma visão que fica muito externa. Então, se você notar, tudo acontece fora. Então, aconteceu alguma coisa, tá chovendo, ou aquela pessoa me prejudicou, ou aquela coisa, o Fernando não fez a pergunta que me ajudou, enfim. Não, ele não fazia a pergunta. Então, a gente costuma colocar, eu vou até colocar essa palavra que é um pouco mais pesada, mas que é muito comum, a culpa sempre está fora. Então, esse é um processo que a gente está vivendo na sociedade atual, independente de Brasil. A gente está vivendo isso no mundo inteiro. E a aprendizagem não acontece fora. Então, por mais que o professor faça malabarismo, fale bem, tenha um conhecimento, esse processo aqui está aqui fora. Ele não se efetiva enquanto a pessoa que está aprendendo não participar desse processo. Entendeu? Então, e queira estar no processo, né? Porque tem essa questão também, né? Isso. Então, aí vem a questão da escolha que é mais profunda ainda. E aí você vai mais profundo ainda da situação, que você vai questionar o que significa a liberdade humana. Não é? Porque, como eu falei para você, é muito comum a gente fazer as coisas porque tem que fazer. Eu vou fazer faculdade porque falaram que é bom, vou trabalhar porque falaram que é bom, vou tentar ganhar dinheiro porque falaram que é bom, vou ser feliz. Então, a gente acaba deixando de lado uma coisa muito importante que é a escolha, a chance de escolher que você tem. Você tem uma escolha, uma chance imensa, mas parece que eu não sei, fica meio preso. E fica preso à escolha que vai refletir em alguma coisa aqui fora e não na parte interna. Então, é por isso que, de certo modo, eu acabei trazendo o meu trabalho para esse outro lado, né? Muito bom, vamos continuar o nosso bate-papo, mas eu quero mostrar um vídeo aqui antes da gente seguir, olha ali. Tá. Oi, Sadal! Oi, professor! Quanto tempo, hein? Eu não mudei nada, mas você, deixa eu dar uma olhada, cabelos brancos! Cadê a química? Cadê a física para mudar esses cabelos e deixarem eles pretos? Sadal, saudade de você. Que belo tempo nosso, né? 33 anos atrás, TV Cultura, gravando a série O Professor, falando de ciências, do cotidiano, física, química, as matérias que normalmente são assustadoras para tanta gente, você decodificava essas matérias de uma forma tão gostosa, tão suave, de uma forma tão curiosa, né?
física, química, experiências. Sadal, você lembra do Paulo, o nosso cenógrafo? Você enlouquecia ele, Sadal. Ele pegava os roteiros, via suas experiências e ele passava a tarde inteira fazendo testes e testes e testes para que na hora da gravação tudo desse certo e saísse assim perfeito. A gente tinha uma equipe grande, né? Além de você apresentando, do Jaiminho participando, Caio Blatt, Cíntia Raquel, Vanessa Labônia. Vocês eram os protagonistas, sem dúvida, mas que equipe grande por trás, a área de educação, checando para que todas as informações estivessem absolutamente corretas, as câmeras, para pegar o momento certo da reação, daquela experiência que você nos mandou, o diretor. Enfim, é uma equipe grande e um programa muito legal, né? Eu não lembro, Sadal, se nós somos precursores ou se o Bikman veio antes. Eu não lembro. Mundo de Bikman antes ou o professor antes. Não importa. Eu sei que, enfim, você veio de um cursinho, um jovem professor de cursinho, muito talentoso, primeiro trabalho em TV e tirou de letra, né? Teve aquele início, você mais durinho, assim, não sei se você lembra do nosso diretor, Fernando Rodrigues de Souza, que queria que no final você desse um sorriso. Você lembra do que ele pedia para você fazer, cara? Sadal, faça uma cara de alface! E aí você ria espontaneamente e assim a gente encerrava o nosso programa. Mas enfim, 52 programas, 52 ensinamentos, 52 aprendizados, e é isso, entrou para a história da TV, não só da TV Cultura, como da TV brasileira, como o nosso, o professor Sadal Mori. Um grande beijo para você, espero rever-te assim em breve, tá bom? Beijo! Isso aí, Leila Maria Russo, grande produtora da TV Cultura. Maravilhosa, maravilhosa. Ela falou acerca da equipe. Não tem, Fernando, desculpa até abrir um pouquinho mais de espaço aqui, não tem como deixar de falar dessa equipe, porque para mim foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida, né? Eu assistia a televisão, via aqueles programas da TV Cultura, Bambalalão, o Rá-Tim-Bum, não era o Castelo na época, era o Rá-Tim-Bum, só o Marcelo Taz, professor Tiburcio. Carlos Moreno. Eu achava aquilo lá o máximo, eu falava, nossa, que gente, que trabalho maravilhoso. E por uma coincidência daquelas coincidências da vida, me convidaram para participar desse programa e que nem a Leila falou, quer dizer, a opção da TV Cultura foi muito interessante, porque poderiam escolher um ator para fazer as vezes de um professor. Escolher um professor fazendo as vezes de ator. E teve esse começo meio, assim, tímido, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo em relação a tudo, né? Era complicado aquilo lá. Eu nunca tinha lidado com script, nunca tinha lidado com marcação de cena, imagina, né? E a equipe toda, o que ajudava era uma equipe fantástica. Então, para uma aula sair, eu criava um pré-roteiro em relação ao conteúdo das experiências. Aí tinha um roteirista, né? Que o Enéas... o Enéas, que hoje é atual vice-presidente da TV Cultura. Mandar um abraço pro Enéas, que inclusive tem que vir aqui no programa. Eu vou lá visitá-lo, já me convidei para tomar um café com ele lá. E aí ele fazia o roteiro, tinha o Zeca também, o Zeca Castelã, se não me engano, outro muito bom também. Aí eles faziam o roteiro, aí passava... o pessoal decupava tudo aquilo lá e tinha um rapaz chamado Paulo, que era o produtor, e que preparava as experiências. E eu pedia coisas absurdas, e ele passava lá horas e horas para conseguir as coisas absurdas e fazer. Agora, o que eu queria destacar, primeiro, obviamente, a equipe era uma equipe grande, mas eu queria destacar uma coisa, Fernando, muito importante. Você que está lidando com comunicação, e essa comunicação é algo assim, eu acho maravilhoso que está acontecendo, né? Então, eu estou te conhecendo aqui pessoalmente, programa e tal. Eu acho fantástico isso, né? Essa possibilidade de comunicar que hoje a gente tem.
Naquela época era muito difícil. Então, a questão de você entrar na TV, né, tinha que fazer teste. Não foi assim, vai lá e começa a dar aula. Fizemos um teste, apresentação, ensaios e tal. O processo para a elaboração de um programa era muito longo. Era muito longo. Então, pouca gente sabe que aquilo lá era um roteiro que era decorado pelas crianças, né? Eu decorava aquilo lá era complicado. Era um script imenso, meia hora, imagina, né? E a representação também, depois tinha marcação, então... E aí tinha o pessoal que ficava olhando para ver se não havia nenhum erro cometido. Não só no português, como... Enfim, tinha um time inteiro. E eu queria ressaltar justamente essa seriedade e essa qualidade desse trabalho, que realmente é muito legal. Então, como eu falei para você, né? Não tem como você desvincular as coisas. Hoje em dia, você tem uma facilidade maior e é aberto. Então, você vai ter de tudo. Tanto muitas coisas muito boas, como também nem tão boas. Naquela época, tinha que ser tudo muito perfeito. Então, era algo que dava mais trabalho, mas equipe maravilhosa. A Leila é fantástica, né? Agora, não era cara de alface, era cara de acelga? Acelga feliz. Assim, era muito difícil para mim. Fernando, eu ficava numa tensão. Porque assim, ela explicou rapidamente, mas a coisa acontecia assim. Tinham 3 ou 4 câmeras no palco. Então, você tinha lá determinados ângulos, e aí o diretor ele ficava numa mesa de corte. Então, a coisa era muito assim, olha, Sadal, você fala assim, então a energia e tal, aí você muda para aquela outra câmera e vai andando naturalmente. E o naturalmente, né, Fernando? Não tinha. Não tinha naturalmente, né? Então, isso era muito, era sempre... Um joguinho muito assim, delicado das coisas, de você... Eu conseguia acertar tudo, eu conseguia acertar o roteiro, a deixa pro ator, mirim, né, que estava lá comigo, o que eu ia falar, o lugar que eu estava, então eu sempre ficava muito tenso. E quando acabava, sempre tinha alguma gracinha que alguém falava, eu tinha que falar, puxa vida, né, fazer essa cara de, pô... E não saía nervoso, tenso, né, daí Sadal, faz uma cara de acelga feliz. Eu comecei a dar risada. Aí todo final de capítulo ele falava isso, né? E aí pegava essa risada minha. Agora, a Leila lembrou aí bem do Bikman, né? Que também foi um programa, claro que era um programa importado, né? Que passou na TV Cultura, né? Dublaram para nós no português, mas que também tinha essa pegada de querer ensinar as coisas, né? De química, física e várias outras coisas relacionadas ao nosso cotidiano, trazer para o nosso cotidiano, né? Você lembra que veio primeiro? Se foi o Bikman ou o professor? Na verdade, o que aconteceu foi talvez coincidência, né? Então, é interessante porque o que acontece? Em termos de audiência, o Bikman ele tinha um apelo bem mais forte que o meu programa. Né? A opção era oposta do Bikman, que é um ator, o Bikman, que faz o papel de um professor, aquele cabelo lá de Einstein e tal, né? E uma super produção. Programa, aliás, muito, assim, espetacular o programa. E a nossa opção foi outra. É um professor que... Né, que está atuando, vamos dizer assim. Atuando. Inclusive, é interessante isso, porque a ideia era trazer para o professor essa característica de uma coisa assim, mais leve, né? E valorizar a carreira do professor. Tanto é que o nome do programa é O Professor. Né? Quer dizer, valorizar isso. A cultura, nesse aspecto, era fantástica, né? Porque... Ela trazia isso consigo. Então, surgiram no mesmo momento, Fernando. Então, demorou um tempo para o meu programa começar a sair no ar. Na hora que saiu o Bikman junto. Saiu, assim, simultaneamente, mas um não foi... Bom, obviamente eles nos inspiraram no nosso trabalho, mas o nosso trabalho também não foi inspirado no deles, não. Que saiu bem junto mesmo. Saiu, assim, próximo. Aí o pessoal fala, o Bikman brasileiro e tal. Eu olho bem, eu fico assim, japonês, Bikman brasileiro. Enfim, isso daí é outra coisa que eu achei interessante, né? Porque
se você que lida com a questão da comunicação, um professor em cena e um descendente de orientais, né, japonês, foi algo bem diferente na época. Eu imaginei, quando eu fui fazer o teste, eu fui de brincadeira, eu falei, não vai virar nada, né? Não vai virar, imagina, vamos colocar um japonês dando aula, né, E como que você foi parar fazendo o teste lá? Foi a coincidência da coincidência, porque tinha o professor Fabiano de literatura, ele dava aula no Vestibulando, que era um programa da TV Cultura. E ele ia dar aula em Sorocaba, num cursinho, e coincidentemente calhou dele comigo. Ele falou, Sadal, escuta, eu tô com um problema no carro, você pode me dar uma carona? Eu falei, beleza. Morava em Moema, passei na casa dele em Pinheiros. Aí ele falou assim, olha, minha esposa é produtora e estão procurando há um tempo um professor de ciências. Você quer isso? Eu falei, vou, né? Imagina, eu já tenho, né? Imagina, um papo de... Era isso daí que é 5:30 da madrugada, a gente indo para Sorocaba dar aula, né? Falei, tá bom. Né? Foi bem assim, tá bom. Eu sei que nós demos aula, voltamos. Aí no final da tarde, do dia, já ligaram para mim, falando, ei, você topa fazer um teste? Quando? Amanhã. Então foi algo muito rápido. Eu falei, tá bom, né? Fui lá fazer o teste, mas não tinha a mínima ideia do que era. Fale aí, dê aula e tal, faça de conta que você está ensinando. Faz de conta que você é um professor. Essa daí foi a parte mais fácil. E aí foi tranquilo, dei aula, na boa. Como a gente está conversando aqui, então saiu tranquilo e saiu bem. Não tinha roteiro, não tinha script na hora. Vai, beleza. Se não durou 2, 3 dias, falaram assim, você foi escolhido. Eu falei... E agora, né? Aí veio toda aquela aprendizagem que durou, assim. Então, foi uma... Eu não sei se a gente pode chamar de coincidência, mas... Porque justamente naquele dia o professor estava com o carro quebrado, ele pediu uma carona para mim. E por coincidência, a esposa dele era produtora num departamento que estava procurando alguém para trabalhar como professor. Foi... Ô, Sadal, agora, quando é que você entendeu que... a educação poderia ser um caminho profissional para você? Isso é interessante. Na verdade, é que nem eu comentei contigo, eu passei boa parte da minha adolescência aqui na Lins de Vasconcelos e na virada para a fase adulta. Nessa fase, eu era professor de judô. Então, eu era responsável por uma academia de judô, dava aula de judô. E eu falei, nossa, é isso, né? Eu gosto muito disso. Eu não era um craque. Eu não nasci com talento, mas eu treinava bem, fazia, enfim, estava me dando bem. Eu falei, vou fazer isso, vou fazer educação física e vai ser a minha carreira, minha vida vai ser dando aula de judô. Aí, por uma coincidência da vida de novo, eu tinha um cunhado chamado Fernando. Opa! Também. Você deve ser legal. Muito boa gente. Ele falou, Sadal, é o seguinte, olha, eu dava aula particular de matemática, mas eu não posso mais dar aula porque eu tenho meu trabalho e tal, você pode dar aula para mim? Eu falei, tá bom. Mas eu sou ruim de matemática, não sei nada. Estuda, vai lá. Eu vou te dar uma, assim, você dá bastante lição, verificar se o aluno fez a lição e acabou. Eu falei, Fernando, para com isso, né? Aí eu simplesmente fui dar aula. Aí eu notei que a história de dar aula tinha essa componente humana muito legal, assim, no sentido de próxima, né? O judô tinha essa proximidade, mas era uma coisa mais física, mas era uma coisa mais, assim, vamos lá, gente, vamos treinar, né? Mas a questão da matemática, que foi onde eu comecei, tinha aquela questão da... Puxa, mas eu não estou entendendo nada que o professor está falando, isso está muito chato. E aí, aos poucos, eu sempre começava com um papo sobre o que está acontecendo, como que estão as coisas. Aí, aos poucos, ia chegando naquilo lá, eu falei, puxa, é isso aí. Só que olhando por essa perspectiva mais da aprendizagem, do lado humano.
Aí eu falei, poxa, isso é bacana. Aí a coisa evoluiu, aí eu fui para cursinho, e aí comecei a dar aula em cursinho. Quando o Objetivo, aliás, desculpe, quando a TV Cultura me chamou, eu estava dando aula num cursinho pré-vestibular, né? Quero ver o Objetivo. Que era o Objetivo de São Paulo. Que legal. Professor, vamos continuar batendo nosso papo, mas vou mostrar outro vídeo para você. Oi, Sadal, tudo bem? Que saudade, meu eterno professor de física, de ciência, de tudo. Como é que você tá? Tudo maravilha? Sadal, um dia desses eu estava passando ali na frente da TV Cultura e lembrei muito da gente lá, de como era gostoso estar naquele estúdio, né? E uma coisa que é muito curiosa, Sadal, é que na época eu fazia muita propaganda, muito comercial, e na propaganda no comercial tem muita coisa que não é tão real assim, né? O tempo das coisas não é tão real, tem muito mocap e tudo mais. E eu lembro claramente do cuidado que você tinha em fazer as experiências para dar certo, para ser didático, para ensinar de verdade mesmo. Isso foi muito importante, e acredito que para mim, que estava ali vendo ao vivo, e para milhões de crianças, e foi muito útil. A sua abordagem era muito legal, era muito fácil te acompanhar ali, de estar ali com você, porque era uma aula super dinâmica. Você era o professor dos sonhos, em que toda criança, eu acho que queria ter dentro da sala de aula, e tinha dentro da sua casa. Isso é muito legal. Então, Sadal, quero deixar aqui para você um grande abraço e vamos ver se a gente consegue juntar a turma para a gente se ver agora e comemorar, porque isso daqui que está sendo feito agora, exatamente agora, recordar, né? E recordar é viver. Quando a gente fala assim, tem aquela música que fala tempo bons que não voltam nunca mais, eu falando aqui, volta sim, volta tudo, e tá tudo aqui dentro, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Então, é isso. Grande abraço, Sadal. Isso aí, o Jaime, que Legal, fazia ali junto com... Jaiminho, que fazia sim, junto contigo, sim, olha só. Sim, é uma alegria. Por isso que eu falei para você, realmente, isso aqui, eu estar aqui com você, é um prêmio para mim. Isso aqui é uma satisfação danada, né? Porque quando a gente veio aqui, nem o Jaime, nossa, todo aquele pessoal, era bem isso mesmo. Existia um cuidado de todo mundo e da minha parte também, de que aquilo que está acontecendo é o que está acontecendo. E todas as experiências efetivamente eram as experiências. Então, não tinha nada... Tinha uma coisa que era fake lá. Tinha uma coisa que era fake porque não havia tempo hábil para finalizar aquilo. É engraçado, pouca gente percebe isso. Era muito comum a gente, entre uma cena e outra, ter um vídeo, né? Só que esse vídeo aparecia onde? No Mac. Isso. Só que naquela época não tinha vídeo no computador. Ninguém percebe isso. Que não tinha vídeo. É muito louco isso, né? Porque no computador nessa época, quando o Mac surgiu ainda depois ainda. Nosso programa foi um pouquinho antes dessa virada. Era aquela interface só das letras e tudo mais. E o que aconteceu é que, na época, eu estava fazendo trabalho para um outro colégio de São Paulo, que era justamente uma interface entre um computador e uma experiência de ciências. Então, a gente fazia uma experiência, por exemplo, queda livre, né? Uma bolinha caindo, colocava sensores, esses sensores, o computador fazia a leitura desses sensores, levantava gráfico, fazia um monte de coisa. Então, eu conseguia fazer com o computador coisas que normalmente... não daria para fazer. Não daria para fazer. E uma delas era a apresentação de vídeo. Daí, batendo papo com o diretor, com o Fernando, ele falou, o que você faz? Uma das coisas... seria legal colocar um vídeo no computador. Eu falei, pois eu consigo fazer isso. Na prática, eu falei, consigo. Então a gente vai fazer aqui. Só que eles preferiram criar um mockup. A única coisa que lá era mockup era o computador. Aquela caixinha era mockup e na hora que eu apertava o enter, passava um vídeo. Mas isso que vale a pena lembrar, que na época não se passava vídeo no computador. Não tinha vídeo. Que louco isso. Não tinha YouTube.
Então, como é que o cara conseguia passar um vídeo, né? Não, e era muito legal que às vezes você falava pra Cíntia, assiste esse vídeo aqui, né? E depois ela tinha que dar uma resposta pra alguma coisa que às vezes você perguntava, e aí, como que é a resposta disso e tal? E aí ela desenvolvia o raciocínio em cima daquilo, isso era muito legal. Sim. Agora, o Sadal, teve algum desafio maior em você colocar a informação pra uma linguagem televisiva? Que você falou assim, putz, isso aqui foi difícil de fazer ou não? Foi tranquilo? Não, porque isso daí já fazia parte do meu trabalho, né? Então, essa questão que você colocou é muito importante. Quando você, dependendo da linguagem que você utiliza para a comunicação, essa linguagem tem que se adequar com aquela pessoa que está assistindo. Esse que é o ponto. Acontece que a televisão, aquele programa era... O Infanto Juvenil era para uma faixa de 14, 15 anos, mas aí eu notei que ela abriu, muitas pessoas assistiam aquele programa justamente pela facilidade de entender os conceitos. Mas é porque também não se falava muito em divulgação científica, assim, na televisão e tal, mas a gente tinha que abrir algumas concessões em relação a alguns termos para trazer aquilo lá mais próximo das pessoas. Mas isso eu já fazia no meu trabalho, então, na sala de aula. Então, acho que quanto a isso... Foi tranquilo. Aí eu gostaria só de voltar um pouquinho em relação ao Jaiminho, mandar um abração para ele, a gente entrou no assunto, que realmente eu diria para você que eles foram fantásticos, todos os 4, porque eles tinham mais experiência de câmera do que eu. Então, eles me ajudavam muito. E nessa questão do roteiro, né, tinha o Fernando como diretor, mas ele sempre me ajudava e tal, a gente passava o texto antes, e é interessante que acontecia momentos que eu falava, putz, e agora, né, como que a gente vai fazer tal coisa? Eles me acalmavam, falavam, não, professor, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, é uma excelente lembrança, né, deles, assim, é muito interessante vê-los aí num momento... que, brincando, foram quantos anos, Fernando? 30 É porque foram 52, né, episódios, gravando 33 anos atrás, né? Segundo a Leila. Coisa. E a Leila é boa de data. Não, excelente. Muita coisa, hein, Fernando? 30 e tantos anos atrás. Então, eles eram pequenos ainda, né? Nem na adolescência. É porque era 92, né? Sim. Foi ano de 92. Já tinha terminado, ou estava terminando de gravar O Mundo da Lua, que já estava rodando O Mundo da Lua. E porque o Jaime também tinha feito o Beto no Mundo da Lua. Tá. E a Vanessa tinha feito a Dani no Mundo da Lua, e eles já estavam um pouquinho maiorzinhos do que quando eles fizeram o Mundo da Lua, porque o Mundo da Lua começa a gravar em 91. Excelente programa também. Também, nossa, fantástico. Eu tenho muito orgulho de ter podido participar. Sim, você pegou a época de ouro da TV Cultura. Sim, pegou a época de ouro. Sem dúvida. Agora, ô professor, o que você entende que é o desafio da educação hoje? Nossa, obrigado. Só pergunta fácil, né? Obrigado. É algo muito importante. Então, como eu falei para você, todo esse processo que eu estou hoje, né? Eu me encontro, hoje eu não parei ainda, eu estou aí na ativa, né? Não na sala de aula, mas desenvolvendo projetos, plataformas. Tenho estudado muito acerca dessa questão do desenvolvimento. E muita coisa começou lá no programa, na série. E um ponto importante, então, nós não tínhamos assim, o que a gente quer atingir com o povo, com as pessoas, com os alunos, né? Sem dúvida, despertar a curiosidade, mostrar que a ciência não precisa ser algo tão difícil, não precisa ter termos tão complicados. Mas uma coisa, Fernando, que era talvez para mim hoje a mais importante, era a pessoa se sentir capaz, a pessoa que está assistindo, ela se sentir capaz de entender aquilo lá, repetir aquelas experiências e criar novas coisas. Isso era fantástico. E eu sentia isso é muito bacana, porque eu sentia isso junto com o pessoal. Então, mesmo a Leila, o pessoal, os câmeras, era muito interessante que eles assumiam uma posição de falar, pô, eu entendo isso também, né? Eu consigo explicar isso daqui também. Pô, então, se eu ligar isso com aquilo... e esse é o aspecto principal. Então, à medida em que
a gente consegue conectar o indivíduo àquilo que está sendo aprendido é maravilhoso. E o que você colocou agora em relação à questão da educação é um elemento que eu sinto que é o próximo passo. Então, nós chegamos até um passo que é o conhecimento, que é o ensino avançadíssimo. Então, a gente tem muitos trabalhos muito legais aí nas escolas, nas universidades. Agora está faltando o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É lidar com profundidade em relação à aprendizagem. Porque à medida em que a gente começa a focar na aprendizagem, a gente começa a focar no desenvolvimento do ser humano, que é basicamente o que deveria ser o final desse processo todo da educação, né? De certo modo, foi se trabalhando mais a questão do ensino e esqueceu-se a questão do indivíduo que aprende. Então, até eu retomei o canal, tem um canal também no YouTube que eu fiz por um outro motivo. Sim, inclusive, como é que o pessoal acha lá mesmo? Sadao Mori. É @aprofunda333. Aprofunda 333. Isso. Porque esse aprofunda significa aprendizagem profunda. Então eu tiro o A e coloco lá com profunda, e o 333 é coisa do YouTube, né? Colocou aleatoriamente o número. Então é o aprofunda, porque é justamente o que eu chamo de aprendizagem profunda. É quando você traz o conhecimento, aquela vivência para você, para o seu eu. Então tira da questão externa, dessa realidade externa, e traz para você enquanto indivíduo, em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento. Então, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, e como eu falei para você anteriormente, né, antes da gente começar a gravar, você vai encontrar indicativos, você vai encontrar sinais de que está faltando alguma coisa para essa humanidade, não é? Está faltando alguma coisa em termos de desenvolvimento que parece que foi esquecida. E eu afirmo categoricamente que é a aprendizagem. E à medida em que a gente consegue fazer essa aprendizagem de uma forma profunda, e quando eu falo profunda, é interna do indivíduo, a gente vai começar um caminho diferente do que a gente está hoje. Ô Sadao, agora, bom, 33 anos atrás, muita coisa mudou da tecnologia, sim, né? Sim. Muita coisa evoluiu, enfim, você deu até o exemplo do Mac, que era só um mockup ali, né? E sim, não tinha, você não dava play de vídeo dentro do computador, né? Como é que você entende que seria o programa O Professor se fosse feito hoje em dia? O que teria de diferente? O que teria de novidade? Ou seria também dentro da sua casa? Como é que você vê? Nossa, Fernando, que pergunta dificílima. Essa daí foi uma das difíceis. Porque assim, existe uma diferença grande. É interessante, você que é da comunicação, existe uma diferença muito grande na evolução da comunicação em função da tecnologia. E se você notar, que ficou desapercebido, um dos avanços tecnológicos que criou uma mudança revolucionária na comunicação foi o controle remoto. Eu sou da época que televisão não tinha controle remoto. Você trocava ali, né? Isso, eu sou da época que tinham poucos canais. 5, 4 canais. Não, 6 já era um luxo, né? Então, para você mudar de canal, você tinha que levantar, virar. E girava, né? Isso. Lembra? A televisão nacional, né, pai? Que a gente tinha em casa. Botão analógico. Exatamente. E o que acontecia? Eu sou da época também que os comerciais eram feitos por uma moça chamada Garota Propaganda. Então ia uma moça bonita falar sobre um determinado produto e ela falava durante muito tempo. Aí o que aconteceu? Com o surgimento do controle remoto, as pessoas que assistiam à televisão tinham o poder de mudar do comercial. Então o que aconteceu? Eu estou assistindo um programa que me interessa, aí entrou o comercial, eu pego, puf, mudo. E aí eu vou para outro programa. Então, o que acontece? O comercial ele passa a ter um senso
de urgência em relação a chamar a atenção das pessoas que estão assistindo de uma forma que é violenta. Porque senão a pessoa vai pegar e é um botãozinho que ele aperta e muda de canal. Então é algo muito louco. Então, se você pensar, essa mudança de paradigma em relação a como a gente está assistindo a televisão muda a forma de comunicar. Então, essa pergunta que você fez, que é muito interessante, como seria o programa Professor, deveria ser muito diferente. Muito diferente. Não dá para... Então, as pessoas não têm paciência até para pegar um segmento de 15 minutos e ver a experiência de uma criança e tal. Então, acho que deveria ser muito diferente. Eu não parei para pensar acerca disso. Eu tô apanhando um bocado no YouTube para tentar achar uma linguagem que, de certo modo, minimamente chegue nas pessoas. Não algo muito assim, né? Eu não tenho tanta ambição em relação a ser famoso, coisas do gênero. Mas eu comecei o canal há muito tempo, em 2011, bem... E a ideia era ajudar as pessoas que estavam prestando vestibular, como tinha prática de ensino de ciências. Falei, vou fazer. E fiz um bom número de vídeos. E deixei lá. Ficou lá um tempão. Surgiu agora nessa virada do ano passado para agora. Surgiu assim... Aliás, tem surgido muita gente falando, comentando, mas o vídeo mesmo eu não tenho visto. Aí o YouTube pagando uma quantidade para mim, eu falei, como assim, né? Eu até estranhei, né? Porque eu não estava imaginando receita, nada disso. Aí eu falei, nossa, isso daqui é uma coisa interessante, né? Daí eu olhei para a situação e falei, poxa, eu posso começar a voltar, porque essa volta minha em relação ao trabalho que eu venho desenvolvendo, eu preciso divulgar esses conceitos, essas ideias. Então eu falei, vou usar o vídeo. Aí eu tenho como referência alguma coisa, e se alguém assistir, tiver paciência de assistir alguma coisa, vou deixar lá no canal, né? Muito bom. Professor, porque a gente está falando, né, da questão de aprendizado e tudo mais, mas o que a sala de aula te ensinou? Nossa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. A primeira... foi essa questão do contato com as pessoas. Perdão. Porque é interessante, desde pequeno a gente fala assim, o professor é aquele que vai explicar e tal. E quando a gente brinca nesse faz de conta, não tem esse contato, não é? E a primeira coisa que eu notei é que isso era muito relevante. Então, a primeira preocupação quando você entra numa sala de aula, pode ver com qualquer professor, né? Será que eu vou conseguir responder as perguntas que os alunos vão fazer? Isso é importante, lógico, é importante você ter essa bagagem mínima para poder enfrentar o que você vai, né, apresentar. No entanto, antes de qualquer coisa, o que vai acontecer é esse contato com o aluno. Então, ele vai notar se entre o que você fala, o seu discurso, existe uma coerência com a sua atitude. Ele vai notar se você tem um contato com ele, não é? Porque, inicialmente, tem uma coisa interessante. Quando a gente começa a dar aula, as salas grandes, né? Então, a gente aprende que tem que olhar para todo mundo. Mas o que acontece é que a gente faz assim, né? Eu fazia, pelo menos, né? Aquele movimento de ventilador, sabe? Sim. E, no fundo, eu não estava olhando para ninguém, mas aparentava estar olhando. Mas o fato... isso não funcionava. Então, assim, olhar no olho, conversar com o aluno, ver que, no fundo, você está lá se importando com ele. Isso que você está fazendo é um emprego, é um trabalho, é uma profissão. Mas, antes de mais nada, a gente está falando da evolução do ser humano. E isso é muito sério. Eu não estou aqui para fazer brincadeira e ficar só contando piada, né? Também, mas não é só isso. Então, esse posicionamento me mostrou isso. Eu tive uma chance fantástica. Minha filha, ela já está formada, mas
eu tive a chance... Ela está formada há pouco tempo, não faz muito não. Mas eu tive a chance de dar aula para ela quando ela estava fazendo o terceirão para o cursinho. E eu fiquei muito receoso, porque eu havia parado de dar aula há muito tempo. Então eu falei assim, putz, e agora, né? O que vai acontecer, né? Vai entrar um velhão lá dando aula para eles, pai de uma colega, e vai ser complicado, a sala grande, né? Mas eu notei que não teve... Assim, Fernando, não teve problema algum. Ainda fui convidado como professor homenageado, porque, no fundo, à medida que você consegue transmitir isso que você está fazendo, por que você está dando aula, e como é bom estar dando aula, né? Isso é fantástico. Então, os alunos retribuem essa maneira de lidar. E isso é bom com todo mundo, não precisa ser só na sala de aula. Então, não é uma guerra, não é assim, pô, aquele grupo. Eu já vi muito, isso daí me deixa muito chateado, assim. Às vezes eu vejo professores, sabe, aquele grupo lá e tal. Tudo bem, às vezes o aluno é mais rebelde e tudo mais. Mas, Fernando, se você pega o aluno, chama ele no canto, fala assim, é o seguinte, ó, vamos tentar fazer um negócio legal aqui? Sem problema. Porque eu fiquei receoso, a gente vê muita notícia de desrespeito em sala de aula, sim, não é? E eu não vi isso, E assim, não faz muito tempo. Tudo bem, é uma escola privada, enfim, né, numa cidade do interior, média, não é tão pequena assim. Mas mesmo assim, eu acredito que à medida em que você mostra essa relação, e eu tenho certeza que todo professor tem isso. É meio assim, já nasce, né, com o professor. Só que aí a gente vai entrando em umas batalhas e acaba virando nós contra eles, e aí... Desanda, né? Desanda. É uma coisa parecida. E isso é outra coisa importante, Fernando. Desculpe até desviar um pouquinho. Eu acabei fazendo um vídeo sobre terra plana. Não é? Legal. É muito arriscado, né, fazer um vídeo sobre terra plana por conta de como as pessoas lidam com isso. Mas eu estava curioso. E aí eu fiz. É recente esse vídeo. Nossa, eu nunca tive tanto comentário acerca disso. E é interessante como as pessoas não entenderam o que eu fiz. A maioria não entendeu. O que eu fiz, assim, a ideia, né? Um vídeo rápido, 6 minutos, mostrar uma forma científica de você ou comprovar ou medir a esfericidade da Terra, né? Eu usei aquela experiência, não sei se você lembra dela, de Eratóstenes, que foi um grego que percebeu que num certo dia... Tava uma sombra. Isso, exatamente. Ele colocava... o sol ficava bem a pino, era no solstício de verão, ficava bem a pino e a imagem do sol ficava bem no meio do poço. Mas ele tinha ouvido falar que em Alexandria não acontecia isso no mesmo dia do ano. Então ele programou para colocar uma varinha e aí medir o tamanho da sombra e o ângulo e através desse deslocamento fazer uma regra de 3 simples e mostrar a circunferência da Terra. Que louco. Então, em outras palavras, isso daí foi em 300 a.C. E alguém já descobriu... Imagina hoje, né? Pois é. Então, aí alguém descobriu a circunferência da Terra com uma exatidão imensa, uma exatidão muito grande. Eu falei, vou fazer um vídeo assim, vou ver o que vai dar. E aí o que acontece? Não deu muito certo, porque no final eu falei, bom, eu estou explicando a situação do modo como eu consigo explicar, bem simples e tal, mas a ideia principal não é se a Terra é esférica ou plana. É você entender o desenvolvimento do conhecimento humano e como a gente pode fazer isso. Porque a questão principal aí que a gente entra, que é uma seara interessante,
é que a ciência ganhou muito palco ao longo, desde do Renascimento, né, que é com a questão do Newton, Galileu e tal, começou a ganhar palco e a tecnologia trouxe mais palco e a ciência cresceu muito. E quem não conhece muito e tal, acaba ficando bem defasado em relação a isso. Mas nós temos aí 2 fenômenos, né? Aconteceu muito de pessoas muito religiosas, né? Falando sobre o formato da Terra, porque na Bíblia não está assim. E, ao mesmo tempo, as pessoas que conhecem um pouco mais acerca da tecnologia, muita gente zombando do que as pessoas estavam falando. E aí a coisa começou a ficar um pouco pior, porque vieram para as ofensas. Né? Então, vem para ofensa, xinga. Quando não tem argumento é o que acontece. Mas aí tem duas coisas que eu estou falando pela primeira vez aqui. A primeira coisa que eu acho muito legal mesmo, assim, no fundo assim, da minha alma, eu acho isso muito legal. A pessoa não acreditar em tudo que é dito. Então, assim, a Terra é esférica. Beleza, é uma informação. Mas e aí, né? É esférica mesmo? Quem disse? Como se comprovou? Da onde surgiu essa ideia? Exatamente, aquela pergunta, professor, que você falou, professor, para que serve isso? Né? Então, eu gosto muito da questão do questionamento. Aí tem a questão do pessoal que fala, pô, mas hoje a gente já está no século XXI, e o cara falando em terra plana, né? Mas se você parar para olhar, quantas pessoas sabem exatamente que a Terra é esférica, assim, mas falassem que nem eu estou te explicando E você consegue fazer isso. Você liga para alguém, nós estamos aqui em São Paulo, liga para alguém do Nordeste, numa determinada época do ano, repete e faz a conta. Quantas pessoas que não ficaram na crença? Eu acredito que a Terra é redonda. Eu acredito que a Terra é esférica. Tá, mas e aí? É isso mesmo? Porque uma coisa é você acreditar, outra coisa é você experimentar. Eu chamo isso daí de vivenciar, para ampliar essa perspectiva. Então é assim, olha só que interessante isso, né? Eu costumo falar, né, que não é para acreditar, não acredita em nada. Não acredita em nada. Enquanto você não vivenciar, notar que isso aí tem uma realidade, é verdade isso daí, por conta, enfim, eu vejo que a sombra está diferente, você não pode acreditar. Quer dizer, você pode até dar um voto de confiança, mas Sim. Você não precisa tornar aquilo lá uma verdade absoluta. E aí é um ponto interessantíssimo isso, porque as pessoas, quando elas tornam alguma coisa uma crença, elas começam a brigar. E isso é uma coisa incrível, porque isso daí foi com o assunto terra plana. Mas isso acontece na política, isso acontece nas religiões, entre as religiões, isso é absurdo. Isso acontece no futebol. Quer dizer, eu vou discutir com você porque você é do outro time, ou eu vou discutir com você e vou desqualificar você. E isso está muito comum, não é? E isso aparece o tempo inteiro, assim, pô, mas ele vai vir agora, professor, você não vai responder isso, né? Porque eu não quero ter razão. A ideia da ciência não é ter razão, não é mostrar que o seu argumento está correto, mesmo porque hoje sabe-se que a ciência ela não é tão absoluta quanto se imaginava também. Então, aí eu digo que tem 2 grandes erros aí. É a ciência se dogmatizando, querendo se transformar numa religião, porque aí você vai ter religiosos defendendo a ciência, pelo dogma da ciência. E o outro erro é a religião querendo ser ciência. Não adianta, religião é religião, é uma questão espiritual, não dá para você provar como você prova as coisas da ciência. Então, parece assim, juntaram um monte de doido para discutir uma coisa e as pessoas se matam por causa disso. E isso que é mais maluco.
colocam as pessoas em guerra por conta de religião, por conta de ciência, por conta de política. Gente, isso é absurdo. Sim, né? Quando eu vejo os políticos brigando, assim, peraí, o político não está lá para defender o povo e todos eles não querem o melhor para todo mundo? Então não precisa falar, você é da direita, você é da esquerda, mas tentar achar um caminho racional para ficar bem para todo mundo. É muito louco isso. Aí os caras ficam irritados, um joga a cadeira no outro. Assim, eu acho que, na minha perspectiva, o que eu entendo dessa vida é que o ser humano, ele ganhou algumas coisas diferenciadas em relação à planta, em relação ao animal. Em relação ao animal, veio junto com o ser humano essa questão do instinto, mas eu acho que nesse momento esse instinto cresceu de um jeito que você fala, não é mais humano, voltou a ser bicho, não é? Então, é isso que eu digo para você, à medida em que a gente consegue trazer essa perspectiva, essa leitura do ser humano para dentro dele, ele vai falar, pô, mas eu tô sendo ridículo demais, né? Ficar nervoso porque o cara é de um outro partido, ou porque falou que a Terra é plana, ou porque a Terra Faz sentido, né? Não tem sentido, não é? E a agressão que, às vezes, chega em vias de fato, né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo que mostra essa virada que a gente vai viver, que eu vou participar disso também, você vai ver. Sadal, muito bom. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, o que você tem feito aí para colaborar com a educação. E olha, espero ver muito mais coisas daqui para frente suas por aí, viu? Ah, com certeza. Muito obrigado. Obrigado pela chance de estar aqui com você, dividindo um assunto tão bacana, né, que foi a minha vivência lá na TV Cultura e com o resultado que teve em relação ao pessoal que eu tenho ouvido, né, em termos de comentários e tudo mais. Muita gente acabou fazendo física, por incrível que pareça, inspirado com certeza no programa. Então, realmente eu fico muito feliz dessa chance e estamos lá, né? Estamos na luta, né, Fernando? Estou aqui e assim, enquanto eu estiver aqui de pé, eu vou tentar trazer alguma coisa que nos torne diferentes dos animais, né? E a gente consiga sair dessa questão do instinto somente, né? É isso aí. Temos um caminho para percorrer ainda, né, professor? Grande. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Fernando. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Fala aí, você assistia também o Professor da TV Cultura? E ó, agora eu vou fazer uma outra pergunta pro Sadal a respeito da sala de aula. O que ele faria diferente, mas só quem é membro aqui no canal vai poder conferir essa parte do bate-papo. Então, torne-se membro para conferir agora mesmo esse conteúdo exclusivo. E eu vejo você na próxima entrevista. Até a próxima. Tchau!